Olá, seja bem-vindo ao canal Rancho da Matemática mais uma vez para o curso de Matemática do Ensino Médio. Nosso primeiro tópico hoje vai ser multiplicação de um número real por uma matriz. Tá? Então, antes de tudo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, clicasse no sininho para que receba as notificações dos vídeos postados e também dê um like e compartilhe nas suas redes sociais. Beleza, vamos lá. Nosso primeiro tópico, multiplicação de um número real por uma matriz, né? Então, como que vai se dar isso? O texto diz o seguinte: dados um número real x e uma matriz A, do tipo m por n ou n por m, tanto faz, do produto x por A, é uma matriz do tipo m por n, obtida pela multiplicação de cada elemento de A por x. Ou seja, eu tenho um número e vou multiplicar esse número por todos os elementos da matriz. A notação é exatamente esta. Então vamos lá. Direto para um exemplo para ficar mais fácil o entendimento. Então nós temos uma matriz A, né? Nós temos aqui a matriz A. Nós temos uma matriz B. Então, dadas as matrizes A e B, determinar. Então vamos aqui para o nosso primeiro teste. Ele pede para multiplicar 1/3 pela matriz A. Então, vamos lá. 1/3 de A é exatamente igual a quem? Eu vou abrir aqui a matriz e vai ficar 1/3 vezes 1, que é o primeiro elemento. Depois, 1/3 vezes o segundo elemento, que é o 2. 1/3 vezes 0, que é o elemento aqui de baixo. E o último elemento, que é o 3, vai ficar 1/3 vezes 3. E fecho a matriz. Então, veja, o que vai acontecer agora? 1/3 vezes 3 vai ficar 1 vezes 1 vai dar 1, e embaixo não tem com quem multiplicar o 3, vai dar 1/3. Então, o primeiro elemento deu exatamente 1/3. O segundo elemento, voltando aqui, o segundo elemento, 1/3 vezes 2, vai ficar 1 vezes 2, que dá 2, e o 3 não tem com quem multiplicar, só se repete. 1 vezes 0 é 0, ou seja, eu tenho 1/3 todinho multiplicado por 0, então vai dar exatamente 0. 1/3 vezes 3, então vai ficar 1 vezes 3 dá 3, dividido para 3, que não tem com quem multiplicar. Então, vejamos que 1/3 não tenho o que fazer, vou só repetir, 2/3 também, o 0 também não tem o que fazer, agora 3 dividido para 3 dá exatamente 1. Então, nós temos aí o exemplo respondido para 1/3 multiplicado pela matriz A. O segundo exemplo, ele pede menos 3 multiplicando a matriz B. Eu já escrevi a matriz B para facilitar. Então, vamos lá. É menos 3 que multiplica a matriz B. Então, eu tenho aqui a matriz menos 3 vezes o 4, que é o primeiro elemento. Eu tenho menos 3 que multiplica o menos 1, que é o segundo elemento ali da linha. Embaixo, eu tenho menos 3 que multiplica o 0, que é o elemento aqui de baixo. Eu tenho menos 3 que multiplica o elemento 2, que é o último da matriz. Portanto, vai ficar, abre a matriz, menos 3 vezes 4 vai dar exatamente menos 12. Nesse caso aqui, 3 vezes 1 dá 3 e menos com menos dá mais. Então, 3 fica positivo. Nesse outro, menos 3 vezes 0 dá 0 e 3 vezes 2 dá exatamente 6. Como um é positivo e outro é negativo, dá negativo. Então, está aí a resposta para o quesito B, né, que é menos 3 vezes a matriz B. Esse terceiro exemplo, que é a letra C, já é um pouquinho mais trabalhoso.
eu vou ter que multiplicar a vezes a B, ou seja, 2 vezes a primeira matriz, que é A, e depois 3 vezes a matriz B, e subtrair ainda as duas, né? Então, a gente pode fazer separado, né? Eu posso fazer primeiro isso e depois a outra parte. Se quiser fazer junto, pode fazer também. Então, vamos fazer 2 que multiplica A. Então, 2 que multiplica A vai ficar o seguinte. 2 que multiplica 1. 2 que multiplica 2. Observe, eu estou pegando aqui, ó. O primeiro 2 é esse aqui, ó. Agora, 2 que multiplica 0 e 2 que multiplica 3, que é exatamente esse rapazinho aqui de baixo. Muito bem, então vamos para o resultado dessa primeira parte da matriz. Se você pegar 2 vezes 1, dá 2, e 2 vezes 2, dá 4. Embaixo, 2 vezes 0 é 0, e o último, 2 vezes 3, dá exatamente 6. Então, essa primeira parte nós já temos que vai ser 2, 4, 0 e 6, o resultado da matriz. Então, vamos lá. Segunda parte. A segunda parte é 3 menos 3, que multiplica a matriz B. Então, vamos fazer essa segunda parte aqui, ó. Tá? Então, nesse caso, nós temos menos 3, que multiplica 4. Observe, eu já estou na segunda matriz. Agora, menos 3, que multiplica menos 1, que é o segundo elemento da matriz. Eu tenho menos 3, que multiplica 0. E tenho menos 3, que multiplica o 2, que é o último elemento. Aqui o 2. Então, agora vamos para o resultado dessa segunda parte. Nós temos bora lá, 3 vezes 4, 12, 12 negativo, né? 12 negativo, porque o 3 é negativo. Aí eu tenho 3 vezes 1 dá 3, os dois sinais são negativos, então vai ficar positivo. Eu tenho 3 negativo vezes 0 dá 0, e 2 vezes 3 dá 6 negativo. Então veja que eu já peguei esse sinal e multipliquei usando o 3 na matriz B. Eu poderia ter feito toda positiva, mas como eu já fiz, então agora eu vou apenas somar as duas matrizes, né? Que é a matriz A e a matriz B. Então, já feitas as duas, observe que a primeira eu multipliquei o 2 vezes o a segunda eu já peguei o sinal negativo. Então, esse sinal negativo já será excluído e nós vamos fazer a adição entre as duas. Então, se eu tenho 2 que multiplica vai ficar 2 mais agora, mais 3b, que é exatamente igual. Ó, os dois resultados, eu tenho 2, eu tenho 4, 0 e 6. Por que eu estou colocando o sinal de mais aqui? Porque eu já peguei esse sinal e já efetuei aqui na segunda parte. Na segunda parte. Então, quer dizer, já troquei os resultados. Porque se eu tivesse colocado esse 3 positivo, os resultados todos dariam positivo, não ia mudar em nada, tá? Só mudava a questão do sinal. Então, nesse caso, agora eu vou somar as duas matrizes. Então, as duas matrizes resultado, que é o menos 12, 3, 0 e 6 negativo. Então, vamos direto. Agora, observe, eu vou ter 2 e 12 negativo. Então, se eu somar esse com esse, eu vou obter o que? Menos 10. Se eu pegar o 4 e somar com o 3 positivo, né, vai dar exatamente 7. Se eu pegar 0 com 0, vai continuar 0. E 6
com menos 6 vai dar exatamente 0. Então, tá aí o resultado da operação que foi solicitada aqui na letra C. Então, para você que não compreendeu a questão de eu ter colocado o mais aqui, é exatamente por isso. Porque lá já tinha menos 3. Então, eu peguei o menos 3 e multipliquei. Então, a parte de subtração eu já fiz aqui, tá? Então, que é uma multiplicação do 3 com a matriz B, e já fazendo a adição ali do sinal negativo na matriz. Então, vamos para o próximo exemplo. Próximo exemplo, nós temos aqui, enquadrar direitinho, a 2 que multiplica a transposta de A, mais 3 que multiplica a transposta de B. Então, antes de fazer essa operação, primeiro eu quero saber quem é a transposta de A e quem é a transposta de B. Porque não tem como eu multiplicar esse número, né? Porque eu ainda não sei quem é a transposta. Então, vamos lá. Primeiro, a transposta de A. Quem é? Então, a transposta de A, eu vou pegar o que é linha, vira coluna. Então, vai ficar assim, 1, 2. O que é a segunda linha, vai virar a segunda coluna. Então, a matriz transposta de A é aquela dali. Agora, quem vai ser a transposta de B? Deixa eu escrever aqui embaixo. Então, nós já temos a primeira matriz a ser trabalhada. Agora, a transposta de B. Quem é a transposta de B? É só pegar e inverter. Ó. É 4 e menos 1 virou coluna. E 0 e 2 também virou coluna. Então, eu já tenho as duas matrizes onde nós vamos fazer as operações agora. Então, nesse caso, a primeira operação era 2 que multiplica a transposta de A. A transposta de A já está aqui, né? Então, vai ficar 2 que multiplica a transposta de A. Então, vai ficar 2 que multiplica o primeiro elemento, que é 1. Aí, o segundo elemento agora. 2 que multiplica o segundo elemento. Fecho. Agora aqui embaixo. 2 que multiplica o primeiro elemento da segunda linha. E, por último, 2 que multiplica o segundo elemento da segunda linha, que é 3. Então, vamos lá. Resultado. Vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 3, 6. Então, eu já tenho essa primeira parte aqui do cálculo, que é essa matriz aqui, tá? Então, depois, o resultado dessa aqui eu vou somar com o resultado da segunda parte. Então, isso foi a continuação. Agora, a continuação em relação à parte B. Eu vou ter 3 que multiplica a transposta de B, que é B. 3 que multiplica a transposta de B. Muito bem. Vai ficar igual. Abre as chaves, ou colchete. Né? Então, 3 que multiplica o primeiro elemento. 3 que multiplica 4. 3 que multiplica 0. Sempre dando espaço. E o de baixo agora, 3 que multiplica menos 1. 3 que multiplica menos 1, entre parênteses. E o último elemento vai ficar 3 que multiplica 2. Vamos para o resultado. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 0 é 0. E embaixo, 3 vezes 1, 3. Como 1 é negativo, ficou negativo. E 2 vezes 3, 6. Então, veja, eu já tenho aqui as duas matrizes que nós estávamos buscando. Para quê? Para fazer esta operação aqui agora. Porque essa primeira matriz é esse resultado aqui. Essa segunda matriz é o resultado disso aqui, ó. Então, nós já temos dois resultados. Agora, nós vamos pegar as duas e vamos somar. Então, se eu pegar aqui agora, eu posso escrever 2A transposta de A,
mais 3 a transposta de B. Então, agora eu posso, como eu já tenho os resultados, eu posso colocar. A primeira é 2 e 0, 4 e 6, mais a segunda, que vai ser 12 e 0, menos 3 e 6. Muito bem, agora é só somar. Aqui fica 2 com 12, que vai dar exatamente 14, 0 com 0, que dá 0, 4 com menos 3, somado vai dar exatamente 1, e 6 somado com 6, que vai dar exatamente 12. Então, resultado do cálculo que é solicitado aqui na letra D é exatamente essa matriz aqui, ó, que você está vendo. Esse aqui foi um exemplo, adição, né, de duas matrizes que, na verdade, já foram multiplicadas pela sua transposta. Então, é só você observar que foi feito por partes. Por exemplo, o 2 que multiplica a transposta de A. Então, eu não sabia que era a transposta, eu fiz aqui a transposta. Ó. Tá aqui a transposta do A. Aí eu não sabia que era a transposta de B, eu fiz a transposta do B. Tá aqui. Aí fui para a segunda parte, multiplicar o 2 vezes a transposta. Aí tá aqui o do multiplicado, né? Multiplicado pela transposta, eu já ia pegando daqui, já multiplicando e botando lá, ó. Então, está aqui o resultado dessa primeira parte da operação. Depois, fiz com B, né, com a matriz B, o 3 que está multiplicando, está aqui também. Ó. Então, aí obtive este resultado. Aí, por último, eu fui fazer essa operação aqui do meio, ó, que é a adição entre as duas partes. Então, a adição entre as duas partes, que era o cálculo geral, eu peguei esse primeiro resultado aqui, ó. Coloquei aqui e depois o segundo resultado e coloquei aqui, né? E somado os dois, nós chegamos a este resultado aqui, que é o resultado final. Então, vamos observar algumas informações que eu coloquei aqui no final desta aula. Propriedades. Sendo A e B matrizes do mesmo tipo, M por N, e X e Y números reais, quaisquer, valem as seguintes propriedades. Na associativa, né, eu não fiz mais cálculo para mostrar, né, mas na verdade está querendo dizer o quê? Que você tem um número que multiplicado por uma matriz. Se fizer isso, vai dar exatamente essa outra parte. A distributiva de um número real em relação à adição de matriz. Então, se eu multiplicar um número por uma adição de matrizes, eu posso simplesmente fazer separado. Então, tá aí. Distributiva de uma matriz em relação à soma de dois números reais. Então, se tiver dois números reais sendo somados, vezes uma matriz, é a mesma coisa de eu ter feito a soma desses dois números, mas só que antes multiplicado por cada matriz. E o último aqui, que no caso, a última propriedade, é o elemento neutro, né? Está dizendo que se eu tiver um número multiplicado por uma matriz A, é igual a A, ou seja, para x igual a 1. Ou seja, se o x for 1, é o próprio resultado. Multiplicado 1 por qualquer matriz, vai dar sempre a mesma matriz. Então, são algumas propriedades. Então, deixa um like aí no nosso vídeo. Não esqueça de se inscrever e clicar no sininho para que você possa receber nossas notificações. Então, bom estudo e até a próxima.